Fala galera, aqui é o Gabriel. Pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar um assunto que é muito desejado aí pela galera, que é como que nós comunicamos com o fantástico DHT11, muito utilizado aí em projetos de Arduino para medição de temperatura e umidade. Porém, nesse exemplo será sem a utilização de libraries específicas, ou seja, nós vamos fazer na raça mesmo, com o intuito de utilizar em qualquer microcontrolador sem depender exclusivamente da plataforma Arduino. Pessoal, o vídeo vai ficar um pouco extenso, porém eu vou detalhar o máximo aqui para vocês implementarem utilizando o dispositivo que vocês quiserem. Porém, especificamente aqui nesse vídeo eu vou demonstrar com o STM32 passo a passo. Então, meus amigos, peguem um cafezinho, ajeitem aí na poltrona e venham comigo. Mas antes, um agradecimento especial ao meu amigo Wagner por mais essa oportunidade de demonstrar esse conteúdo aqui para vocês. Então, bora lá, meus amigos! Bom, pessoal, e para nós entendermos aqui como que essencialmente nós realizamos a conexão com o DHT11 aqui com o nosso microcontrolador sem a utilização da library, nós devemos obrigatoriamente recorrer à documentação do dispositivo, ao datasheet dele. Então, esse documento que eu estou aqui demonstrando agora na tela do computador para vocês, fiz o download ali através do site do Google, né? Então, nos mecanismos de busca ali do Google, eu digitei DHT11, datasheet, os primeiros links aí vão redirecioná-los, né, a esse documento aqui. Bom, o que eu vou falar aqui é o que é elementar para nós ali conseguirmos, né, efetivamente conectar ali ao nosso microcontrolador, legal? Então vou focar aqui nos parâmetros principais. No entanto, pessoal, eu recomendo que vocês façam uma leitura aqui para ter, vamos assim dizer, o melhor entendimento de como que tudo funciona, legal? Mas é claro, eu vou resumir aqui para vocês. Meus amigos, então é o seguinte, vamos falar aqui das características elétricas dele, né? Embora o documento aqui diz que a alimentação é de 3,5 a 5,5 volts, nós podemos alimentá-lo com 3,3 volts também, tá? Então até vou demonstrar para vocês aqui o modelo que eu estou utilizando, vocês estão vendo na tela aí, ele apresenta 3,3 volts e eu aproveitei a própria alimentação aqui da minha plaquinha, depois eu vou mostrar ali para vocês com detalhes, né, de 3,3 volts para fazer a alimentação dele. Bom, agora as descrições aqui dos pinos, tá? Basicamente nós temos também 4 pinos, né? O primeiro pino aqui é destinado à alimentação, como eu mencionei, né? Vocês podem trabalhar aí com tensão de 3,3 volts, mas também é bem comum, né, o pessoal utilizar ali microcontroladores que trabalham com 5 volts. Então, vocês podem também alimentar com 5 volts sem nenhum problema. O pino 2 é destinado ali aos dados, né? Então, basicamente é esse pino, né, que vai ser o barramento de dados que nós receberemos a informação de temperatura e umidade para o nosso microcontrolador, legal? Então, o pino 2 tem essa finalidade. O pino 3 não será utilizado e o pino 4 aqui é o nosso ground, né, que é a alimentação negativa da nossa fonte, beleza? Então, basicamente aqui, esses são as nossas conexões que vamos utilizar. Bom, pessoal, descendo a página aqui, ó, nós temos um circuito típico demonstrado aqui no datasheet. Basicamente, é muito simples, como nós mencionamos, a conexão. Nós temos a nossa alimentação aqui no pino 1, que é o nosso VCC, beleza? Como mencionado, você pode alimentar com 5 volts ou 3,3 volts também, ou tensões intermediárias ali sem nenhum problema, beleza? O pino 2 aqui, ó, é o que está conectado ao nosso microcontrolador. No caso, pessoal, pode ser qualquer microcontrolador, qualquer processador que vocês desejarem usar. Nesse exemplo eu estou fazendo com STM32, vocês podem fazer isso com o PIC, com a AVR, microcontroladores da NXP, por exemplo, outros dispositivos que assim vocês desejarem efetivamente. Então, basicamente, o pino 2 é responsável aqui pela transmissão dos dados, legal? E nós temos aqui um resistor de pull-up ligado ao pino 2, que é a recomendação aqui do nosso datasheet, tá? Valores de 10K e 4K7 são valores típicos, usuais ali para implementação, né, de sistemas como esse que utilizam, né, comunicação bidirecional e resistores de pull-up, legal? Agora começa o estudo efetivamente, né, de como que funciona esses dados, certo? E basicamente o que nós já entendemos, quando estamos trabalhando com um dispositivo que tem apenas um pino de comunicação, essa comunicação é bidirecional, como nós vemos aqui no documento. Ou seja, uma hora o microcontrolador vai enviar a informação e outra hora o sensor efetivamente vai enviar os dados, que no caso aqui nós desejamos obter a temperatura e a umidade, beleza? E aonde que nós encontramos essa informação? Justamente aqui onde é mencionado o nosso Data Time Diagram, né? Ou seja,
o nosso diagrama de tempo de dados. E aqui, esse diagrama, né, ele é representado com bastante riqueza de detalhes e é bem simples até de entender. Embora pode parecer um pouco complexo se você não tem tanta afinidade assim com documentos ou se você já é um iniciante, mas posso garantir que é bem tranquilo. Bom, então vamos entender basicamente como que é a essência de funcionamento aqui do nosso DHT11. Basicamente, como nós vemos aqui, ó, nesse diagrama, nós temos uma etapa descrita aqui como host signal, que é essa etapa aqui grifada, vocês estão vendo aqui, legal. E nós temos essa etapa aqui um pouco mais clara, que ele é discriminado como slave signal, ou seja, o nosso sinal do escravo. Então, basicamente, eu tenho o meu sinal host e o meu sinal do escravo, legal? E quem que é o meu host? O meu host, basicamente, é o meu microcontrolador, é o meu processador que eu desejar utilizar. Então, nessa etapa aqui, ó, quem vai estar comunicando é ele. E nas etapas aqui mais claras, que é o nosso slave, é o nosso DHT11 que vai estar enviando dados. Basicamente, esse é o processo de realização aqui de leitura com o nosso sensor. Basicamente é assim que funciona. Na primeira etapa, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, nós devemos obrigatoriamente configurar o nosso microcontrolador como uma saída digital e depois, em um outro momento, como uma entrada digital. Então nós vamos configurar um pino para fazer desta forma. Basicamente o pulo do gato é esse. Então no primeiro momento, ele como uma saída digital, nós vamos enviar um bit alto, 1 aqui, e depois de um determinado tempo, esse bit, que é a saída do meu pino físico, ok? Ele vai a nível 0. Então eu tenho aqui 3,3 volts e aqui 0 volts. Por um determinado instante de tempo, que nós vemos aqui, ó, host the start signal. Ou seja, eu preciso fazer isso com o meu microcontrolador, legal? E depois de um determinado tempo, eu novamente elevo para 3,3 volts, ou seja, nível lógico 1. Neste instante do host the start signal, como nós podemos observar, é justamente o momento que o nosso microcontrolador, nosso processador, vai startar a comunicação propriamente dita, ou seja, ele vai dizer ao nosso dispositivo que essa comunicação precisa começar agora. Nesse momento, como nós podemos observar aqui no diagrama, a corzinha mudou aqui, ou seja, nós estamos conversando com o nosso DHT11, que é o nosso slave signal, né? Ou seja, basicamente quem assume desse momento é o nosso DHT11. Portanto, o nosso microcontrolador, nesse momento, deverá ser configurado agora como uma entrada digital. Então, como eu mencionei, uma hora ele é uma saída digital e uma hora ele é uma entrada digital. Então, basicamente, no momento grifado, ele é uma saída e no momento não destacado, legal, ele é uma entrada digital, que é a hora que o nosso sensor, o slave, está enviando as informações. Então, basicamente, né, nesse momento, o nosso dispositivo assume tudo e ele vai começar a enviar os sinais. Então, ele vai tomar aqui, posteriormente, nível 0, sinalizando a resposta do sinal. Novamente, ele vai enviar esse sinal para nível 1, dizendo que o dispositivo está pronto para a saída. Basicamente, eu receberei esses dois sinais logo essa execução anterior. A partir desse momento, eu vou começar a receber os dados efetivamente, que é o nosso bit 0 e o nosso bit 1, como nós estamos vendo aqui, que é basicamente determinado pelo tempo de resposta do nosso sinal em nível alto pelo escravo. Então, basicamente, né, eu enxergo o bit 0 ou o bit 1 pelo tempo que o sinal em nível alto permanece aqui pelo escravo. Basicamente, essa é a sacada. E nesse momento, ele envia exatamente 40 bits de dados até o final. Esses 40 bits representam basicamente a temperatura e a umidade. E ao término, né, novamente, o nosso dispositivo assume o barramento nas condições iniciais, podendo assim efetuar uma nova leitura se o usuário desejar. Basicamente, essa é a sacada. Bom, mas como que funciona agora esses 40 bits de dados? Logo aqui um pouco acima. Então o próprio documento aqui descreve como que funciona esses bits de dados. Como nós podemos observar aqui, eu tenho a leitura da minha umidade, dividida aqui em 8 bytes high e 8 bytes low, beleza? E também da mesma forma para a minha temperatura. Eu tenho 8 bytes high e 8 bytes low. E no final aqui eu tenho a minha paridade. Que a paridade, pessoal, é basicamente aqui um checksum que ele verifica a integridade aqui desses 32 bits anteriores, tá? Então, basicamente é realizada uma soma aqui desses bits e eu tenho o resultado na minha paridade. Eu posso utilizar ela se desejar. Eu até recomendo em uma aplicação mais profissional você utilizar a paridade para verificar ali, né, a integridade da leitura dos teus sinais, né? Isso é bem interessante fazer, por isso que utiliza-se o checksum
desta forma, legal? Bom, mas basicamente, quando estamos trabalhando com DHT11, nós temos a nossa leitura em high, legal? Não temos aqui uma leitura em low para umidade e também não temos, nesse exemplo aqui, para uma leitura low da temperatura. Então, por exemplo, se eu receber esses dados aqui, como nós vemos, 00110101, representa em hexadecimal 0,35H, e fazendo essa conversão para binário, eu tenho o resultado de 53, que representa justamente a nossa umidade relativa. Então, vejam só como é bem simples, basicamente, né? Eu tenho esse valor alto aqui, já a saída da minha resposta da umidade relativa. E da mesma forma, galera, é realizado também para a temperatura. Olha só que interessante. Se eu tenho aqui, né, como nesse exemplo é demonstrado, 00011000, isso representa 18 em hexadecimal. Convertendo isso para decimal, eu tenho 24, logo essa é a minha temperatura. Simples assim. Então, basicamente, o que nós devemos realizar nesse momento é aquisitar esses bits, ok? Esses bits da umidade relativa alta e também esses bits aqui da temperatura alta. E depois lá no software, né, eu faço a conversão. Basicamente é isso. Bom, pessoal, e para fechar, né, todo o raciocínio aqui, o que é interessante ainda nós verificarmos na documentação é como que os tempos efetivamente são descritos aqui na documentação e como que nós devemos implementá-los no microcontrolador. Isso é um detalhe bem importante e esses tempos, né, eles seguem regras, então nós devemos, né, entender que, por exemplo, no momento em que o nosso microcontrolador ele vai enviar a informação, né, para iniciar, né, a transmissão de dados, que foi o primeiro ponto que eu demonstrei aqui para vocês, o ROS da Start Signal, eu tenho esse tempo. E esse tempo aqui ele deve ser maior do que 18 milissegundos, beleza? Então, durante a programação, eu preciso certificar que esse tempo, na minha lógica, deverá ser maior que 18 milissegundos. Simples assim. Nesse momento, o nosso slave irá assumir o controle, como nós vimos ali no diagrama de dados, beleza? E nós vamos receber aqui 80 milissegundos do meu sinal baixo, enviado aqui pelo meu slave, e depois 80 microsegundos do meu sinal alto, sinalizando que o dispositivo agora vai começar a enviar os bits propriamente ditos dos meus dados, né, de umidade relativa e temperatura, que é o que nós vemos aqui pouco mais abaixo, né, na documentação. E basicamente, o que eu mencionei para vocês agora, qual que é a sacada? Nós vamos receber o bit 0 e o bit 1. E o que muda entre um e outro? É justamente o que eu acabei de explicar para vocês, é o formato do tempo do sinal aqui em nível alto. Então, por exemplo, o bit 0, ele terá obrigatoriamente no sinal baixo sempre 50 microsegundos. No entanto, no sinal alto, né, como nós podemos ver aqui, ele vai nos fornecer ali 26 micro a 28 microsegundos, sinalizando assim o bit 0, beleza? Então é assim que funciona para, né, a sinalização do bit 0, beleza? E da mesma forma, meus amigos, é também para o bit 1. Só que agora o que vai mudar é, como eu mencionei para vocês, né, justamente o tempo aqui em alta, né, que é 70 microsegundos. Só que, como nós podemos observar, o próprio 50 microsegundos aqui permanece. Então, né, de 26 a 28 microsegundos, aqui eu tenho o bit 0, legal? E aqui, né, quando esse sinal estiver aqui com um tempo de 70 microsegundos, eu tenho o sinal em bit 1, simples assim. E como nós observamos, né, nós iremos receber aqui 40 bits de dados, incluindo aqui 16 para umidade, 16 para temperatura e mais 8 aqui para paridade. Basicamente é assim, pessoal, que o DHT11 funciona. E agora, nós utilizando aqui essas informações do datasheet, nós vamos aqui criar agora a nossa programação lá no STM32Cube IDE, e eu vou mostrar como que nós podemos ler esses dados aqui de uma forma um pouco mais profissional, sem a necessidade de libraries específicas para isso. Então, bora lá agora para o STM32CubeID e vamos fazer exatamente essa aplicação aqui. Bora lá! Beleza, pessoal, estamos aqui agora na tela do computador e eu vou demonstrar como que eu fiz essa programação utilizando o microcontrolador STM32.
Nesse exemplo, pessoal, eu vou utilizar esse microcontrolador, especificamente o STM32G431RB. Eu tenho ele aqui em uma plaquinha, que daqui a pouquinho eu já vou demonstrar para vocês. Ele é mais direcionado para controle de motor. No entanto, vocês podem, né, usar qualquer microcontrolador STM32 com as técnicas que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo. É bem tranquilo, eu posso garantir. Inclusive, vou deixar aqui esse código, esse exemplo para download, para que vocês possam estudar e, se desejar, é claro, implementar aí no projeto de vocês com o DHT11, legal? Então, pessoal, bora lá então. A primeira coisa que eu fiz, né, já com o ambiente aqui de desenvolvimento, o STM32Cube IDE, eu defini o pino PA8 como uma saída digital. Então, ele está aqui definido como um GPIO Output, onde, né, eu chamei ele aqui de DHT11, beleza? Onde, basicamente, durante o código, nós vamos ali setar se ele vai ser uma entrada ou uma saída, beleza? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, beleza? Então, aqui na parte gráfica, basicamente, o único detalhe que eu fiz foi esse. E depois, aqui ó, em System Core GPIO, eu habilitei as configurações para os seguintes parâmetros. GPIO Output Level High, ou seja, o nosso pino ele vai começar em nível alto, high, ok? O GPIO Mode Output Push Pull, GPIO Pull Up barra Pull Down, nós não atribuiremos nenhum Pull Up e nenhum Pull Down para este pino, pois vamos fazer ali depois em hardware, vou mostrar para vocês, nós vamos colocar isso de forma externa. Habilitei aqui a velocidade de saída para muito alto, que é a máxima velocidade que podemos atribuir na configuração para esse pino. E também deixei aqui, como mencionei, né, o nome DHT11, né, que é o nosso user label, como nós estamos vendo aqui, beleza? Então, é a única configuração que eu fiz nesse pino aqui, legal? Agora, nós vamos aqui para a nossa árvore de clock, clicando em Clock Configuration. Pessoal, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu setei todos os clocks desse dispositivo, desse microcontrolador, para 150 MHz, incluindo os timers. Pois com esse parâmetro, eu vou definir um tempo ali específico para o meu timer, que ele vai ser de extrema relevância para quando nós vamos criar a liga lógica para capturar o tempo ali dos sinais em nível alto, que eu demonstrei para vocês, simbolizando ali o 0 e o 1, que são os bits ali de dados, beleza? Basicamente, então, eu defini aqui com 150 MHz, legal? Bom, agora nós vamos para o timer. Então, eu vou vir aqui ó, nessa aba Timers, vamos clicar em Team 2, o timer que eu defini, e deixei aqui habilitado como um clock interno, né? Onde tem aqui ó, Clock Source. Então nós selecionamos Internal Clock. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 150 MHz e vou direcionar ao meu Timer 2. Basicamente é isso. E a única configuração que eu vou fazer aqui para ficar um pouco mais fácil foi dividir aqui o nosso Prescaler por 150, tá? Então eu coloco 150 menos 1 porque a contagem começa do zero. Então basicamente o que eu fiz? Como eu atribuí 150 MHz para todo o meu barramento ali, incluindo os timers, consequentemente o Timer 2 terá 150 MHz, porém eu dividi ele novamente por 150. Então se eu pegar 150 MB dividido por 150, eu terei 1 MHz de clock para o nosso Timer 2, concordam comigo? Onde basicamente será a resolução do meu timer. Por que eu fiz isso? Fica fácil nós trabalharmos com essa precisão de 1 microsegundo para capturar justamente o nosso tempo. Então basicamente foi esse o propósito que eu fiz, justamente configurar o nosso timer com um passo aí de 1 microsegundo. Legal, pessoal? Então essa é a sacada. Bom, agora nós vamos aqui para o código principal. Beleza, pessoal? Estamos aqui no código. Então basicamente o que eu fiz aqui no código? Eu criei duas variáveis aqui do tipo global, vou deixar tudo comentado aqui para vocês estudarem depois, legal? Onde eu determinei essa variável temp DHT11 e humid HT11. Basicamente serão as variáveis que vão receber os dados de temperatura e umidade respectivamente. Descendo um pouco mais o código, agora eu tenho a minha função propriamente dita para a leitura do DHT11. Então, meus amigos, a sacada é o seguinte, tudo que eu expliquei para vocês ali com relação ao datasheet, eu basicamente fiz tudo dentro aqui dessa função. Então, basicamente, né, eu criei essa função do tipo void e chamei de DHT11. Onde basicamente eu vou entrar aqui com a minha variável temperatura e a minha variável umidade. Observem que isso daqui é um ponteiro, correto? Então, basicamente, durante o uso da função, eu entrarei aqui com a minha variável e o ezinho comercial na frente,
para ali direcionar o endereço de memória dessa variável, tanto de temperatura quanto de umidade. E a grande sacada disso, que ao término de execução aqui da função, os dados de temperatura e umidade serão atribuídos às variáveis globais que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, basicamente, essa é a sacada, utilizando aqui os ponteiros que eu determinei temperatura e umidade. Muito bem, pessoal, criei aqui variáveis auxiliares para execução do cálculo dentro aqui da função e basicamente essa estrutura aqui, ó, nós vamos agora direcionar o nosso pino DHT11 como uma saída digital. Lembra que eu falei para vocês? Sempre quando vamos iniciar uma leitura com o nosso sensor, precisamos obrigatoriamente direcionar o nosso pino como uma saída digital. Então toda essa estrutura irá fazer isso. Bom, agora conforme o datasheet, o que eu precisava fazer? Basicamente, enviar esse sinal agora em nível lógico 0, ou seja, 0 volts. Esse era o primeiro passo. Porém, eu precisava aguardar um tempo mínimo de 18 milissegundos. Lembra disso? Vou colocar aí na tela para vocês lembrarem. Por essa razão, galera, eu utilizei aqui justamente esse comando HAL delay 20 milissegundos para garantir que esse tempo seja maior que 18 milissegundos. Então, basicamente, eu tenho essa certeza utilizando a função de atraso aqui. Bom, sequencialmente, nós iremos agora elevar novamente o pino em nível lógico 1, utilizando essa função aqui, HAL GPIO write pin, beleza? Seleciono a minha porta, seleciono o meu pino e seto ele, então, sequencialmente, esse pino estará em nível lógico 1, de forma análoga, né? Como eu mostrei aqui para vocês, utilizando o comando reset, eu vou direcioná-lo a 0 volts. Então, 0 volts aqui, e nesse tempo eu aguardo 20 milissegundos, que é maior que 18, atendendo os requisitos assim do datasheet. Bom, pessoal, agora eu preciso utilizar novamente as estruturas dessa função para definir o meu pino como uma entrada digital, como nós estamos vendo aqui, pois nós havíamos configurado ele como uma saída digital no primeiro momento. Realizamos os comandos de solicitação para envio dos dados aqui no sensor, agora eu preciso configurá-lo como uma entrada digital. Então é isso que eu fiz aqui utilizando essa estrutura. Bom, meus amigos, então basicamente agora é o seguinte, na lógica principal, o que eu precisei fazer? Eu precisei setar o nosso contador do meu timer. Observem que um timer ele tem diversas aplicações, eu posso usar ele para os mais variados propósitos. Nesse exemplo, eu vou utilizar ele como um simples contador, onde o propósito dele será apenas para pegar aqueles tempos que eu já expliquei. Então, aqui, ó, utilizando esse comando, eu seto ele para o início da contagem, ou seja, seto ele em 0. Eu criei aqui também essas variáveis auxiliares, ler, que é um vetor, dados, que também é um vetor, e bits, que também é um vetor. Onde basicamente essa variável ler será responsável para pegar o final e o começo do meu sinal em nível lógico alto. Assim, eu tirando, né, a diferença entre os dois, eu tenho justamente o meu tempo. Então, o propósito dessa variável ler é para isso. A variável dados, basicamente, ela vai capturar todos esses tempos em nível alto e direcioná-los, né, já calculado nesse vetor de 42 posições. E daqui a pouco eu vou explicar por que eu utilizei 42 aqui. Bom, e os bits são justamente o que eu já expliquei para vocês. Nós recebemos 40 bits de dados do DHT11, então eu vou armazenar todos esses bits aqui, justamente na variável que eu determinei bits, legal? Bom, e agora, pessoal, o que eu fiz aqui dentro? Nesse momento, né, quando nós iniciamos a transmissão, como já bem entendemos, eu criei a função justamente para fazer a captura, né, do tempo alto dos dados, como nós estamos vendo aqui, ó. Então, basicamente, dentro desse loop de repetição que eu vou fazer por 42 vezes, já vou explicar isso, nós aguardamos a leitura do pino no estado de reset e quando ele sair desse estado, ele vai armazenar o valor do get counter, ou seja, dessa contagem dentro da minha variável ler no índice 0, que é aquele vetor aqui que eu já expliquei para vocês. Ou seja, aqui ele vai pegar o primeiro tempo do pulso alto.
é isso que vai acontecer. E de forma análoga, pessoal, nós vamos fazer isso utilizando esse comando aqui agora, onde eu vou aguardar, utilizando a função while, até que esse sinal seja setado. Então, basicamente, eu vou armazená-lo aqui no meu ler no índice 1, onde eu aplico, né, esse comando aqui, ó, how_get_counter, ou seja, eu vou pegar a contagem no ler 1 e basicamente a diferença estará atribuída aqui no meu vetor dados. Bom, meus amigos, e agora essa função aqui na sequência, ela basicamente vai atribuir agora os 40 bits que recebemos em dados na posição correta aqui dos bits. E por que que eu somei aqui, ó, como vocês podem observar, mais 2? Porque como nós podemos observar o desenho do datasheet, vou demonstrar aí para vocês, nós temos duas leituras que estamos realizando do nível alto antes dos dados propriamente dito. Então, os 40 bits de dados serão, né, basicamente lidos após essas duas leituras, né, após esses dois sinais altos aí. Então, intencionalmente, eu omiti eles aqui para que, né, eu basicamente tenha apenas os 40 bits de dados que assim eu desejo. Essa que é a sacada. E agora, vocês podem observar que eu coloquei condições aqui para que esses bits seja igual a 0 ou seja igual a 1. E qual que eram as condições, meus amigos? Justamente os tempos que o datasheet nos demonstra. A contagem em microsegundos que nós configuramos no timer. Entenderam a sacada, pessoal? Então, basicamente, é assim que nós realizamos a leitura, né, do bit 0. Então, se ele tiver entre esse range, será o bit 0. E de forma análoga, para que o bit seja, né, equivalente a 1, eu preciso que esse tempo em alto, né, ele tenha os ranges aqui entre 65 microsegundos e até 75 microsegundos. Se essa condição for verdadeira, nós temos aqui o nosso bit igual a 1. Portanto, meus amigos, nesse momento eu armazeno os 40 bits de dados baseado na leitura dos tempos e armazeno aqui na variável bits. Por fim, meus amigos, basicamente a última função é justamente o cálculo da temperatura e umidade determinado pelos bits, como eu já expliquei para vocês ali no datasheet. Então, basicamente, eu só faço a conversão agora da posição dos bits, tanto de temperatura quanto de umidade, atribuindo o valor em decimal, né, fazendo a somatória desses bits para as variáveis aqui temp_h e umid_h nas posições, né, respectivas de leitura ali, conforme o datasheet também. Então, essa função vai fazer esse papel. Basicamente, nós iremos atribuir os valores já devidamente calculados nessas duas variáveis aqui. No final, eu só faço a atribuição dessas variáveis na temperatura e também na umidade, respectivamente. Pronto, meus amigos, nós temos aqui uma lógica utilizando a função DHT11 para leitura aqui do sensor de temperatura e umidade. Viram que basicamente a função é simples, pessoal. Pode parecer um pouco complexo, mas basicamente a lógica que eu fiz foi apenas estruturado nas informações do datasheet. Simples assim. Bom, e agora descendo mais a função aqui, o que não devemos esquecer de fazer é justamente inicializar aqui o nosso timer 2. E por fim, o que basicamente eu preciso fazer agora no laço principal, ou seja, onde o nosso programa vai ficar rodando sempre, né, no loop infinito, chamo a função DHT11 e agora coloco o ezinho comercial aqui na frente das minhas variáveis globais, temp DHT11 e umidht11. E é claro, aguardo um pequeno tempo ali para nós conseguirmos ver isso daí com bastante riqueza de detalhes ali depois no nosso display ou no nosso debugger ou aonde preferirmos. Basicamente, meus amigos, esse é o código que nós definimos e projetamos aqui para trabalhar com o DHT11. Antes agora, pessoal, de ver esse código funcionando, vou demonstrar para vocês na prática aqui como que foi essa montagem também com riquezas de detalhes. Bora aqui então. Muito bem, meus amigos, estamos aqui agora na bancada e eu tenho já a montagem efetuada aqui com o STM32 e o nosso sensor DHT11, meus amigos. E olhem só que é uma ligação relativamente bem simples. Nesse momento eu vou demonstrar para vocês o esquemático completo, então eu recomendo que vocês printem a tela aí, tá? Para pegar esse esquemático, como que eu fiz essa ligação aqui. Bom, vocês estão vendo, o esquemático ele é realmente muito simples. A própria alimentação de 3.3 volts aqui da nossa placa, eu liguei
no pino 1 do nosso sensor, como podemos observar aqui, e também no nosso resistor de 10K, que é o nosso resistor de pull-up. Já o pino 2, nós ligamos aqui a partir do D7, que é justamente, galera, aquele pino que eu configurei lá no STM32Cube IDE, que eu determinei como DHT11. Então, o D7 aqui, ele corresponde a esse pino, ok? E nós estamos conectando ao pino 2, lá do DHT11 e também na saída do nosso resistor aqui de pull-up, assim fazendo, né, o barramento de comunicação propriamente dito, legal? E por fim, né, o pino 4, ele está conectado aqui ao nosso ground, né, que é a tensão negativa aqui da nossa fontezinha. Então, muito simples, lembrando que o pino 3 não é utilizado, legal? Bom, pessoal, e para ficar bem legal aqui também essa prática, eu estou nesse ponto aqui, ó, também fazendo a leitura do nosso sinal com o osciloscópio, e eu quero mostrar aqui para vocês as características dessas formas de onda e como que vocês podem observar esses sinais, mesmo que, por exemplo, vocês não tenham nenhum analisador lógico. Com o DHT11 é bem fácil de ver isso, então vamos aqui no osciloscópio. Beleza, galera? Então vamos aqui agora analisar o nosso sinal com o osciloscópio. Bom, na tela aqui nós já estamos conseguindo ver algum formato da nossa forma de onda, legal? Então eu vou aproximar aqui com um zoom, legal? Então vamos aproximar. Olhem só, aqui nós já estamos conseguindo ver que nesse ponto aqui, ó, eu já tenho alguns dados, algumas informações. Vamos aproximar um pouco mais. E olhem que interessante, pessoal, analisando a forma de onda aqui um pouco mais afastada, vamos assim dizer, nós vemos que nesse momento o nosso microcontrolador está em nível alto. Depois, o que ele fez? Ele enviou o sinal para nível 0, ou seja, 0 volts, legal. E nesse momento, o que eu configurei lá intencionalmente que nós já sabemos, 20 milissegundos. Lembram disso? Então, nós temos 5 milissegundos por divisão, eu tenho 5, 10, 15, 20. Então, ou seja, nesse momento eu subi o meu sinal e aqui nós já temos os nossos dados, né? Então, quando eu subo esse sinal aqui, agora eu vou dar um zoom aqui neste ponto, nós estamos, né, praticamente aqui dizendo ao nosso dispositivo agora que ele está assumindo a comunicação. Então, o host termina aqui. Nesse ponto, para recepção digital, ou seja, o meu pino está configurado para entrada digital, e nesse momento o DHT11 assume aqui o barramento, legal? E olhem que interessante, vou puxar um pouquinho mais para cá para nós analisarmos. Temos aqui, ó, um pequeno sinal e logo depois o que acontece? Ele vem a 0 volts e novamente depois ele sobe e fica por um determinado instante de tempo em nível 1, sinalizando que o dispositivo está pronto para enviar os dados. Então, olhem só que interessante, a partir deste momento, nós temos os dados propriamente ditos. Então, aqui eu receberei a minha umidade relativa, 16 bits, e depois a minha temperatura, também os 16 bits, e por fim, mais o checksum. Então, olhem só que interessante, pessoal. Como nós observamos, eu vou dar um zoom aqui, ó, mais próximo, legal? Sabemos que esse sinal aqui, ó, mais curtinho, em aproximadamente 20 microsegundos, como nós já estudamos aqui durante o vídeo, corresponde ao nosso bit 0. Então eu tenho 0 aqui, e puxando um pouco mais para cá o nosso sinal, podemos observar aqui também agora um sinal um pouco mais largo. E justamente esse tempo aqui, ó, de 20, 40, 60 e no meio aqui, ó, 70 microsegundos, eu tenho o nosso bit 1, que é o que corresponde ao nosso dado em 1. Então eu tenho 0 e 1 e assim para todos os 40 bits de dados. Então eu posso, se eu desejar, utilizar o próprio osciloscópio para validar todos esses dados aqui. Observem só que interessante, né? A nossa forma de onda está bem legal. Eu posso analisar esses dados aqui escovando um pouco assim os bits, vamos assim dizer, e verificar a integridade aqui do meu sinal e, obviamente, se o meu sensor está, né, efetuando o que realmente deve acontecer. Então aqui nós já analisamos todo o sinal e, é claro, né, depois ali
de 500 milissegundos, né? O que vai acontecer? Ele novamente, deixa eu puxar um pouco mais para cá, e depois aqui, né, de 500 milissegundos, o nosso sinal novamente irá se repetir conforme a programação que nós vimos no STM32Cube ID. Olhem só que bacana, pessoal. E para fechar, né, toda essa teoria, agora nós vamos utilizar aqui o nosso recurso de debugger para validar, né, a medição aqui do nosso DHT11. Beleza, galera, voltamos aqui ao Cube IDE e o que eu vou fazer nesse momento? Nós vamos acessar o recurso do debugger. Então eu vou clicar aqui em debugger e basicamente, pessoal, acessando o recurso do debugger, eu consigo ver as variáveis globais em tempo real. Então basicamente eu adicionei elas aqui, a minha temperatura do DHT11, legal, e a minha umidade do DHT11. São valores aqui inteiros, beleza? Bom, e para isso, para testar e validar aqui, eu simplesmente vou clicar em play e vamos ver a nossa temperatura e a nossa umidade. E olhem só, pessoal, que legal, que sensacional. Nós já temos aqui a nossa medição da temperatura e a nossa medição da umidade. É claro que o valor aqui ele fica estável, né? Porque essas variações são bem pequenas. Depende de situações externas. Mas eu vou aqui, intencionalmente, eu vou soprar aqui o sensor, o DHT11. Olhem só, pessoal, eu acabei de soprar aqui o DHT11 e nós vimos que ele sofreu uma pequena variação aqui na umidade. Mas eu posso garantir também que a temperatura está funcionando como deveria. Então eu vou novamente soprar aqui. E olhem só, meus amigos, conseguimos assim observar, né, a variação ali agora tanto da temperatura quanto da umidade relativa. E meus amigos, com isso nós validamos aqui toda a nossa teoria, toda a nossa prática com o sensacional STM32 e também o sensor DHT11 sem a utilização de libraries, que era o propósito aqui inicial do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero de verdade, pessoal, que vocês tenham gostado dessa prática, lembrando que esse arquivo aqui vai estar para download, para vocês estudarem. E para você que ficou até o final aqui desse vídeo comigo, nós temos também o curso completo de STM32, onde sim, lá nós temos mais de 70 horas de conteúdo ensinando os mais diversos recursos desse sensacional dispositivo. Recomendo fortemente, pessoal, você investir nesse conhecimento, link aqui na descrição para vocês criarem aí projetos incríveis utilizando aí um dos microcontroladores mais versáteis e mais modernos atualmente. Galera, eu desejo uma ótima quinta-feira a todos. Lembrando que amanhã tem dia de clássica. Aquele abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, valeu!